pessoal. Boa noite novamente. Eu tava com tanta rinite antes, aí tomei um remédio e passou tão rápido que eu tô achando que isso era psicológico. Mas, já que passou, tô tranquilo aqui para falar. Ajudou, independente de ser psicológico ou não. Certo? Então, eu resolvi interromper em citações de notas de rodapé para não ficar tão longo o arquivo, né? E ficar tão cansativo para vocês. O que é um tanto inevitável, eu sei disso. Mas agora vamos para referências bibliográficas, como eu estava falando na anterior ali, no arquivo anterior. É sempre, a gente tem que alocar um tempo sempre na hora de submeter um artigo para essas referências bibliográficas, né? Para organizar, conferir, para ver se está tudo ali, se não está faltando informação, tá? E vocês vão perceber também, né, que em economia a gente mexe muito com o Journal Internacional, é uma inspiração sempre, né? Então, muitas revistas têm normas diferentes, muitas vezes, né? Na literatura internacional se usa geralmente a APA, né? A formalização APA. Acho que é a American Psychology Association, né? É uma associação de psicologia americana, sei lá por quê. As demais literaturas de outras áreas passaram a seguir essas normas que a APA criou, tá? Seria a nossa NBR, né? Que é o comum para cá, da EBNT, né? E na literatura internacional costuma se utilizar muito essa APA. A diferença da maioria das vezes é só a alocação ali do ano onde foi publicado o artigo, tá? Mas a gente no IDP vai utilizar a norma ABNT para avaliar os trabalhos de vocês de final de curso. Aí, se vocês forem submeter para fora, a gente sempre tem que se atentar lá, né, nas diretrizes para os autores, né, para ver como eles querem. Tá bem? Então, vamos seguindo aqui. Vou tentar ser rápido também. A referência é o conjunto padronizado de elementos descritivos, retirado de um documento que permite sua identificação individual. Isso é uma definição da Associação Brasileira de Normas Técnicas, né, a ABNT. E acho que não tem como traduzir melhor isso mesmo, né? Que é conseguir achar o artigo que a gente está citando ali, trazendo para o nosso cenário, tá bem? Então, essas referências existe esse conjunto de conceitos necessários ao entendimento do que vem a ser referência bibliográfica. São eles documentos, documento eletrônico, informação eletrônica e referência, tá? O documento é qualquer suporte que contém informação registrada através de algum meio, seja este gráfico, visual, sonoro, eletrônico ou outro. São exemplos de documentos. Então, livros, periódicos, normas técnicas, materiais cartográficos, gravações sonoras, gravação de vídeo, fotografia, selos. Tudo isso são, então, os documentos de suporte. Claro que em economia, propriamente dita, a gente vai utilizar sempre que possível, né? Raramente é impossível, a citação de periódicos, tá? Vocês vão ver, eu já falei isso também, mas caso alguém não tenha se atentado e vale a pena retomar, tem o clássico livro do Gujarati, por exemplo, de econometria. Lá tem vários modelos explicados dentro do modelos econométricos, por exemplo, dentro do Gujarati, que é um chamado livro-texto, né? Assim como o Varian, por exemplo, de microeconomia, o Blanchard de macro. Tá? Se nós precisássemos explicar um modelo que tem dentro do Gujarati, dificilmente nós citaríamos o livro em economia, né, do Gujarati. Porque se esse modelo está dentro de um livro-texto, como esse, por exemplo, é porque ele já foi corroborado na academia, né? Então, a gente citaria o paper seminal dele, né? Geralmente uma American Economic Review lá da década de 70, né, 80. Tá bem? Então, evitar também essas citações de livro e livros textos, tá? A academia de economia, ela está sempre em torno dos papers em periódicos, né? Ou aqueles working papers, que são os textos para discussão antes de eles saírem em journals, né? Tá bem? Mas livro, assim,
vocês vão perceber que é muito raro um paper de economia citar livro, tá? Assim, nem me lembro de ter visto. Esse tempo eu tive que arrumar um, acho que eu até comentei com vocês já numa aula, né? Era um paper de outra área que eu estava arrumando e na hora de acertar a citação eu nem sabia citar o livro. Né? Que a citação do livro, lá na referência, a gente põe em itálico o título do livro. Enquanto o journal, né, o paper em periódico, a gente bota em itálico o nome do journal, da revista. Porque não é nosso cotidiano em economia citar livro, tá certo? Vocês vão perceber isso com calma, à medida que forem lendo sobre o tema de vocês. Tá? Vamos seguindo aqui. Então, um documento eletrônico seria um exemplo aqui de documento eletrônico, como um CD-ROM, um disco óptico, tá bem? Foge um pouco da nossa realidade, né? Informação eletrônica, aquela que depende do computador para ser lida e acessada. Referência ao conjunto padronizado de informações agrupadas em elementos descritivos, retirados de um documento, que permite a sua identificação. A versão da NBR a gente pôs para vocês também já no Canvas. Né? Ela foi produzida e divulgada em 24 páginas, com uma evolução da sua versão inicial de 2000. Né? Então, hoje ela tá, a versão de 2018 está com 74 páginas, tá no Canvas. Então, ali tem algumas normas para citar os trabalhos científicos, né? E tanto como artigos, livros, e-books, relatórios de pesquisa, tá? Dissertações, teses. Vamos seguindo. Então, principais mudanças, né, apontadas ali pelo Departamento da Federal de Santa Catarina. Quando houver 4 ou mais autores, convém indicar todos. E permite-se indicar só o primeiro seguido por et al, né, em itálico, o et al. Que seria uma tradução para e demais, né? Algo nesse sentido. E os demais, ou e outros. Tá? Antes, a autoria de entidades deveriam ser digitadas por extenso e não o completo da mesma. Agora, a autoria pode ser escrita em extenso ou de forma abreviada, quando assim ser apresentada no documento da referência. Tá? Vamos seguindo aqui, que a gente está mostrando uma divisão, né, umas mudanças que houveram com as atualizações da ABNT. Acho que vale a pena, já que o nosso tempo é escasso, né, principalmente vocês que estão ouvindo, a gente tentar alocar melhor o nosso tempo aqui, tá bem? Então, que é o que a gente costuma ver. Vocês vão ver muito o tal do DOI, né, que é o Digital Object Identifier, o identificador de objeto, é um padrão para identificação de documentos em redes de computadores, como a internet. Quase todos os journals têm, né, um DOI. É uma lógica um tanto parecida com a do ISSN, que os journals têm, mas acho que cada paper gera um DOI desses, tá bem? A gente não tem que se preocupar com ele também na prática. É só para vocês saberem o que é. Então, dá para verificar onde estão então, as informações, por exemplo, em monografias, que a gente olha na capa dela, na ficha catalográfica, onde a gente acha, então, essa referência, o modo de citar, né, a monografia. Muito raro também, como eu falei já há muito tempo e várias vezes, a gente citar monografia. Propriamente, dissertação e tese também é pouco utilizado, né, citação delas nos nossos papers de economia. Tá? Coletâneas também menos em economia, mas existe. Né? Então, acho que vale a pena a gente atentar aqui, então, em artigos científicos, né, em periódicos. Onde estão essas informações, então, para buscar essas referências? Né? Em periódicos impressos, olhamos na capa das revistas, nas primeiras páginas, na ficha catalográfica, na primeira página do artigo. E-mail eletrônico, olhamos na página da revista na internet ou na página dos portais de revistas nacionais e internacionais. Por exemplo, a Cielo, periódicos Cápsula, Percep. Tá? O paper, um paper, né, um periódico, geralmente a gente vai citar de acordo com o que há na primeira capa ali mesmo, porque ele já tem a informação dos autores, vai haver o nome o título do artigo e
o nome do journal, né, da revista científica, o volume, que é o ano dela, né, o número, a edição dentro do ano e as páginas. Isso tudo geralmente está na primeira página do artigo. A gente faz um download do PDF ou, caso não faça o download ou esqueça de anotar na hora, quando verificado, por exemplo, no site da Cielo ou dos periódicos CAPES, vai estar ali já. Tá bem? Em coletâneas, né, material impresso também geralmente está na parte inicial da coletânea, que seria quase como um livro, né? As informações de página da internet, onde estão localizados vários tipos de legislações, né? Isso são as coletâneas. Tá? Tem uma coletânea famosa de economia comportamental, que o professor Fernando Meneghini participou, eu vi muita citação dela já. Né? E me lembra, porque não é uma coisa comum em economia, né? Ali eu vi bastante citações. Acho que foi uma professora de São Paulo que fez, e eu lembro que o professor Fernando Meneghini contribuiu de alguma maneira. Tá bem? Seguindo aqui, regras gerais, então, para as referências, né? Segundo a BNT, as regras gerais são: os elementos essenciais e complementares devem ser apresentados em sequência padronizada. Tá? Para elaborar cada referência, necessariamente deve-se obedecer à sequência dos elementos, como regulamenta a NBR. Né? Sendo assim, a NBR deve ser constantemente consultada, tá? Que é a 6028, tá ali no Canvas para vocês. Quanto ao formato, as referências devem ser produzidas em espaçamento simples, alinhadas à margem esquerda do texto, as linhas separadas por espaços simples também. A pontuação deve ser idêntica para todas as referências, conforme regulamenta as seções da NBR. O elemento essencial deve ser um espelho dos dados referenciados no documento. Devem ser iguais, né? E são informações que venham a ser adicionadas, devem vir no idioma do texto elaborado e não no idioma do texto referenciado. As referências organizadas em uma única lista, por exemplo, a do final de um TCC, de um relatório de pesquisa ou artigo, devem ser padronizadas quanto ao recurso tipográfico, negrito, itálico, sublinhado e a utilização de elementos complementares. Tá? Nos casos omissos, consultar o código de catalogação vigente. Puxa, difícil essa palavra. Então, tem alguns modelos. Eu acho a melhor coisa mesmo que a gente tem a fazer, eu mesmo, quando eu vou submeter um artigo, e quando eu falo isso, a maioria das vezes eu estou submetendo para outros, né? Eu não produzo artigo assim, não. Infelizmente. Por enquanto, se Deus quiser. Mas, quando eu estou submetendo para outras pessoas, tem lá a guia para os autores, de como arrumar as referências. Eu acho sempre mais produtivo olhar as últimas edições do Journal para ver como estão as referências. É mais fácil do que ficar assimilando como eu tenho que seguir essas regras, tá? Mas aqui a gente tem alguns modelos, né? Ao tratar dos modelos da elaboração de referências bibliográficas, a explicação se focará em referências de tipos de documentos mais manuseados em formato impresso e eletrônico, né? Então, tem o caso das monografias, né? Artigos científicos e assemelhados, documentos jurídicos. Os diversos outros tipos estão também na NBR 6023 de 2018. Monografias, livros, dissertações de mestrado, tese de doutorado, impressos no e-mail eletrônico. Monografia considerada no todo, né? O livro ou folheto, manual, guia, catálogo, enciclopédia, dicionário, entre outros. E o trabalho acadêmico, tese, dissertação, trabalho de conclusão de curso e outros. Monografia considerada no todo, né? Os elementos essenciais para esse folheto são autor, título, subtítulo, edição, local, editor e data de publicação. Quando for necessário, adicionar os elementos complementares à referência visando identificar melhor o documento. E aí o mais importante, né? São os exemplos. Então, nesse caso aqui, vocês vão perceber, eu já digo para você, o exemplo 1 é um livro. É da Heloísa Luque, Liderança em Gestão Escolar, 4ª edição, Petrópolis, Vozes 2010. Petrópolis é o local, Vozes, pelo que eu imagino, é a editora. 2010 é o ano que foi lançado o livro. Então, e aí tem os elementos complementares, que quando a gente tiver, é bom indicar. Muitas vezes a gente perde no caminho, né? Então, acho que também não é tão penalizado se não tiver. Mas, nesse caso, foram adicionados. Então, é o nome do livro, a 4ª edição, o local, o ano, aí tem a quantidade de páginas
tá? Bibliografia e ISBN, né? Porque é um livro. Tá certo? Então, aqui tem outro exemplo do Bauman-Zygmunt, tem os essenciais, e depois tem os complementares. Geralmente, quando eu submento o artigo, eu costumo botar só os essenciais, eu acho mais limpo, mas é opinião minha, ela não deve ser tão considerada. Mas é aceito também, vocês vão ver nos artigos. A pedido que foi avançando. Tá bem? Então, também outro exemplo de elemento essencial, elemento complementar. Então, os elementos essenciais é autor, título, subtítulo, quando existe, que não é comum em artigo, é mais comum em livro. Ano de depósito, se for o caso da dissertação e teses, né, e TCCs. Curso entre parênteses, vinculação acadêmica, local, data da apresentação, quando for necessário. Então, aqui tem um exemplo de uma tese do André Andrade de Aguiar, né? Então, é a avaliação da microbiota bucal em pacientes sob uso crônico de penicilina e besantina. Tá ali que é tese de doutorado em cardiologia, Faculdade de Medicina de São Paulo. Tá bem? Aí vai haver os elementos essenciais, aqui outro exemplo, e depois os elementos complementares, né? Que aí vai o nome do orientador, tá certo? Por exemplo, aqui tem os elementos essenciais do Rodrigues, da Ana Lúcia Aquilas Rodrigues, né? Impacto de programa de exercício, tal. Dissertação, mestrado, tal. Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo, 2009. No elemento complementar foi adicionado, a princípio, pelo que eu vejo, o orientador, o número de páginas, né? E deu uma... É isso, basicamente. Tá bem? Acho que a gente deve procurar, como é mais utilizado em economia, as citações de artigos científicos, tá? Tem muita gente que bota o link. Link eu acho muito útil para notícia ou coisa disso, apesar de a gente ter pouco em economia, nos artigos de economia, botar notícia ou norma ou coisa nesse sentido, mas quando tem é bom colocar, inclusive, o acesso, como está o slide aqui, mostrando. Tá bem? E aqui tem outro exemplo de dissertação, aí dias onde está disponível, né, que é o sistema da URGS de Porto Alegre, que é o Lume. Certo? Então, diversos exemplos aí para vocês darem uma olhada com calma depois. Vou buscar as partes de artigo científico, tá? Que é o que a gente costuma citar mais. Aqui tem um exemplo citando mais pessoas, né? Aqui, nesse caso, é um capítulo um capítulo de um livro, né? Então, seria o Manfroy, né? Aqui o nome dele, no livro, Venturini Filho, onde o nome é Bebidas Alcoólicas, Ciência e Tecnologia, São Paulo, 2001, volume 1, capítulo 7. Tá? Seria um caso de citar o capítulo de um livro, né? Para casos de coletânea. Aqui tem acho que alguma norma do Instituto Nacional do Câncer. Tá? Eu acho que vale a pena a gente seguir e ir para citação em journal. Aqui tem artigo científico, tá bem? Os artigos científicos estarão dispostos em dois formatos, né? Um impresso em conteúdos de publicações periódicas, revistas nacionais e internacionais. Em formato eletrônico, como os vistos nos repositórios de instituições, né? Como universidades e os periódicos CAPES, Cielo, Percep. Também serão apresentados em parte de evento e parte de evento em meio eletrônico, são os anais de congresso, por exemplo. Tá?
O artigo, seção matéria de publicação periódica. Ele inclui parte de publicação. Tá bem? Os elementos essenciais são autor, título do artigo ou da matéria, subtítulo, que é menos comum, título do periódico, subtítulo, local de publicação, numeração do ano, que é aquele volume, né? Número ou edição, tomo, se houver, página inicial e final, e data ou período de publicação. Quando necessário, acrescenta os elementos complementares à referência para melhor identificar o documento. E aqui tem os exemplos que eu acho que é a parte mais produtiva, como eu já falei, né? De Luca, Gabriela, notas curtas, Getúlio, São Paulo, ano 3, página 9, julho a agosto de 2009. O que é isso? O nosso boletim Economia Empírica, por exemplo, ele é bimestral. Então, seria um caso aqui, por exemplo, Tessman Matias, né? A cor do notebook, ponto. Aí o boletim Economia Empírica estaria no lugar desse Getúlio, em negrito, vírgula Brasília, vírgula ano 1, vírgula volume 3, se fosse o de junho, que está saindo. E aí seria referente, então, a maio e julho de 2020, tá? Um exemplo. E esses seriam os exemplos essenciais. Se tivesse mais gente, então, seria o caso de colocar, por exemplo, Tessman MS, meu nome, por exemplo, Rezende Caio Cordeiro, CC, né? Assim são exemplos. Caldeira.Thiago.T de Thiago, tá bem? O nome do nosso artigo, Boletim Economia Empírica, nesse caso aqui está Veterinária e Zootecnia, Brasília, volume 1, número 3, páginas tais, tá certo? E o ano. Isso é o que a gente vai fazer, né? Dá trabalho arrumar isso aí. Existem plugins do Word, como o Zotero, por exemplo, que ajuda a organizar essas referências. Né? Muita gente utiliza. Eu confesso que eu acho que tem um custo de entrada um tanto razoável que eu já resolvi indo fazendo. Mas ajuda muita gente. Aí tem outro exemplo aqui, o Emprego dos Sonhos, domingo, Rio de Janeiro. Tá? É o artigo da Gisela Siquef, o nome dele. Domingo seria o nome do journal, né, da revista. A cidade. Tá bem? Aí tem os exemplos, para o outro exemplo, quando tem mais de um autor. Technical Services Quarterly seria o nome do journal, tá? O nome da cidade, o volume, tá bem? Aqui tem um caso de revista, né? Que não é científica, mas é menos comum, mas caso a gente precise citar, então seria o artigo do Teixe, a solução veio dos emergentes, nome do artigo, saiu na Exame, São Paulo, ano 43, número tal, edição tal, páginas, 2 páginas, pelo jeito, 66 e 67, o ano, tá bem? Mas vocês vão acabar, naturalmente, nos trabalhos de vocês, citando journal, tá? Journal científico. Esse aqui tem cara de journal científico, por exemplo. Ó, Combate Naval do Monte Santiago, revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Tá certo? Vamos prosseguindo. Aqui tem outros exemplos. Também aqui o nome do journal em negrito. Tem algumas revistas que pedem ele em itálico, tá? Mas eu nem vou ficar comentando muito. A gente tem que conseguir a BNT nesse caso para dissertação. Né? E a gente vai seguir colocando o nome do journal em negrito, tá? Enfim, tem vários exemplos aí. Revista Contabilidade e Finanças, São Paulo. Tem o DOI. Tá? O Acesso. Acho que é mais comum e mais vantajoso citar ele um pouco mais limpo, sem sem os links, sem o DOI, tá? Mas, enfim, é bom sempre a gente consultar a BNT quando tiver qualquer tipo de dúvida. Tá bem? Estou seguindo, passando vários exemplos aqui também. Então, aqui tem
o caso de trabalhos publicados em eventos. É um pouquinho mais complexo, né? Que é botar o anais em negrito e os colchetes do lado. Por exemplo, o Briner AR, o Medeiros CB, o nome do artigo, incorporação do tempo, tal, em negrito. Simpósio Brasileiro de Bancos de Dados, né? Volume 9, deve ser a 9ª edição do Congresso, e o ano. Foi realizado em São Paulo, tá? Aí ANAS, São Paulo, USP, 1994. Tá bem? Então seria o caso aqui de botar ANPEC, Associação Nacional de Pós-Graduação em Economia, edição 43, 2020, Brasília. ANAS, de novo Brasília, o nome da universidade que sediou o ano, nesse ano. Tá? Tem os exemplos essenciais em outros casos também, para ilustrar. Aqui tem um resumo em journal, ao invés de botar anais, vai esse resumos aqui desculpa, em journal não, resumo em evento, tá? Então, ao invés de ir aqueles anais do evento, vai estar em negrito o resumos, tá? Então, a mesma coisa, o L. Martin Neto, o C. Bayer e o, que eu não sei citar o nome, publicaram um artigo num resumo de um congresso, tá? Então, aí vai estar o nome do artigo dele, alterações qualitativas da matéria orgânica, tal. Em Congresso Brasileiro de Ciência, o IN vai estar em negrito, Congresso Brasileiro de Ciência aqui com o caps lock ligado, acionado, quer dizer, o volume 26, a edição, o ano, a cidade que sediou o encontro, e aí resumos, ao invés de anais, em negrito, de novo a cidade. Quem promoveu o encontro seria o caso da Associação Nacional de Pós-Graduação em Economia, ANPEC. De novo, o ano, tá bem? E esse exemplo aqui também é de trabalho apresentado no terceiro congresso, né? Nesse caso, ele não estaria em anais nem em resumos, é um trabalho apresentado no terceiro congresso do Centro-Oeste de Clínicos Veterinários de Pequenos Animais. A lógica é a mesma, né? É o RPM Gonçalves, o último sobrenome da pessoa, com diversos, mais de 4, a gente não botou o nome. Nome do artigo, aspectos dermatológicos, tal. Certo? Onde Ciência Animal Brasileira, Goiânia, que deve ser o nome do congresso. Então, é um trabalho apresentado no terceiro Congresso Centro-Oeste de Clínicos Veterinários. Mesma coisa ali, anais em negrito, no caso de sem anais. Aqui é o caso de atas pelo jeito, foi um exemplo de um congresso em Lisboa, né? Então ficou atas, ao invés de anais, ficou atas do Lisboa, Associação Portuguesa de Sociologia. Documentos jurídicos também, tem alguns exemplos deles, que é o caso de lei, quem faz algum tipo de trabalho com regulação, alguma coisa nesse sentido. Então, tem a questão da Constituição aqui de uma lei estadual do Rio Grande do Sul, Constituição de 89, Constituição do Estado do Rio Grande do Sul, 4ª edição, atual, Porto Alegre. A gente, naturalmente, em economia acaba utilizando menos isso, né? Mas, caso precise utilizar, a gente tem que saber como colocar, né? Constituição de 88 brasileira, também Brasil. Constituição da República Federativa do Brasil em negrito. Tá bem? Aí, uma referência para a lei, né? Brasil, lei número tal, de 10 de janeiro de 2002. O título dela, Institui Código Civil, Diário Oficial da União, seção 1, Brasília. Os números das páginas, tá certo? Proposta de lei tal de 75. Acho que vale a pena quem tiver de fazer um tipo de trabalho que relacione alguma coisa de lei, tem que saber citar essas leis, né? Essas normas. Também tem o caso de lei municipal também de Curitiba.
Tá? Outro exemplo aqui de decreto-lei, né? Seria então o decreto de 67, dispõe sobre a organização da administração federal, estabelece diretrizes para reforma e invade MECO, onde tirou ele, né? Seria nem sei direito o que é o VADMECO, admito para vocês, mas eu imagino que seja uma explicação de leis, um livro de explicação de leis. Tá bem? Aqui tem vários exemplos, né? Diário Oficial do Rio de Janeiro, falando de alguma decisão da Justiça, né? Alguma circular também, por exemplo, que saiu no Diário Oficial da União. Tá? Então, ofício circular do MEC, tem diversos exemplos aqui. Então, nesse caso, deixa eu só ver isso da Federal de Uberlândia. Aqui tem uma norma, não sei se seria a palavra certa, mas uma resolução, né, do Conselho Universitário da Universidade Federal de Uberlândia, a criação da modalidade bacharelado de graduação em Educação Física. Então, seria o caso de precisar citar alguma norma. Então, o Nilson, de 2018, de novo, nos aconselha que, ao usarmos referências, devemos cuidar para procurar reduzir erros cometidos em referências incompletas, criando um arquivo específico de referências completas de acordo com a BNT. Né? Tem aquele Word que eu sempre falei para vocês já várias vezes sobre ser feio e desformatado, onde a gente vai colocando as conclusões. E ali a gente vai também incluindo as referências, né, dos artigos que a gente está citando, tá? Então, é de bom alvitre que os pesquisadores chequem citações e referências uma a uma, recomendando até contratar revisores textuais que incluem no seu serviço tal procedimento. Trabalhos com muitos erros de citações e referências podem ser avaliados como falta de cuidado. Quando um trabalho acadêmico apresenta irregularidades em citações, abre entendimento para seu leitor para a possibilidade de plágio. Então, traz uma sinalização ruim, né? Tu esquecer de citar nas referências algum artigo que tu citou no texto, ou vice-versa, né? Botar na referência sem ter citado no texto. Então, antes de submeter para uma banca, caso de conclusão de curso, ou submeter para um congresso, ou para um jornal, né? Para um periódico, sempre é bom revisar texto e referência, tá? Eu confesso que eu faço com um papel mesmo, né? Então, tô lendo o artigo, tô anotando num papel aqui, ó. Fulano de tal ano. Depois eu confiro nas referências para ver se tá tudo lá. Eu acho que a gente não se atentou bem aqui, mas a gente bota o último sobrenome da pessoa e ele fica alocado em ordem alfabética, tá? De acordo com a primeira letra, né? Ou, enfim, de acordo com o sobrenome dos autores. Tá certo? Então, inevitavelmente, por exemplo, quando cita algum artigo da Constituição Brasileira, o Brasil ali vai ficar lá em cima, né? Por causa do B de Brasil. Enquanto o T de Tesma no meu nome vai ficar lá embaixo, um artigo que for citado no meu, por exemplo. Tá? Ele fica em ordem alfabética. Tá bem? Então é isso. A gente conversa também sobre esse conteúdo na aula de segunda-feira. Tá bem? Valeu, pessoal.